Olá, eu sou a Sabrina Ribeiro e esse é o Vida Melhor em Condomínio. Bem-vindos! No episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema super pedido aqui pela nossa audiência. Afinal, quando mexe no bolso, todo mundo quer saber do que se trata. Hoje nós falaremos sobre previsão orçamentária. E para falar desse tema que é tão relevante para a vida de quem mora num condomínio, nós trouxemos os dois convidados mais indicados para tratar desse tema. Márcio Raskorski e Kelly Naomi. Vou deixar que os dois se apresentem, apesar do Márcio ser velho conhecido aqui do nosso podcast e também no mercado imobiliário, mas faço questão que ele se apresente. Márcio, bem-vindo ao Vida Melhor em Condomínio. Fale um pouquinho de você aí, para quem, por um milagre, ainda não te conhece no mercado imobiliário. Bom, turma, eu sou figurinha carimbada aqui no Vida Melhor. É sempre uma honra participar. E eu sou uma pessoa que entendo bastante de condomínio. Então, se alguém me perguntar, Márcio, o que você melhor faz na sua vida? É trabalhar para condomínio. Desde menino eu faço isso, então falar um pouquinho do que eu faço. Eu sou advogado há mais de 30 anos, sempre trabalhando nessa área. Além de advogado, fui síndico por muitos anos, coordeno um projeto chamado Síndico Lab, muito legal, um laboratório de novas experiências para condomínios. Conduzo as assembleias, todas as assembleias da CURI, de entrega dos empreendimentos e também de outras incorporadoras. Trabalho na TV Globo há 20 anos falando sobre condomínios, atualmente na hora do almoço lá no SPTV, primeira edição, respondendo dúvidas sobre condomínios. Trabalho na Rádio CBN há mais de 20 anos falando sobre condomínios. Escrevo no Estadão, na Folha de São Paulo, enfim. Minha vida é dedicada aos condomínios e o tema de hoje, que nós vamos falar sobre previsão orçamentária, grana, sempre as pessoas se interessam demais. Então, é isso. Bom, vamos ter muito assunto para falar. Mas antes disso, eu queria que a Kelly se apresentasse. Fala um pouquinho de você para nós, Kelly. Bom, Sabrina, eu sou formada em comunicação social. Eu iniciei minha carreira profissional trabalhando com produtoras audiovisuais. E aí, de repente, eu me vi trabalhando com engenharia civil. Trabalhei na parte técnica de engenharia civil por alguns anos e entrei no mercado imobiliário. Hoje, atualmente, eu sou a coordenadora de relacionamento com o cliente na CURI e eu estou para fazer aí 6 anos na construtora. Que legal. Quando presto serviços para a CURI, a Kelly é minha chefe. Ela que me dá bronca, ela que me dá ordem, né, Kelly? É, isso mesmo. Então, é com a Kelly que a gente tem que falar, né? Isso. Na verdade, a gente só assessora. Isso. Bom, vamos lá, então. Kelly, já que você que está controlando aqui vai tocar o negócio com a gente sobre previsão orçamentária. Bom, Kelly, já que é você que manda aqui nessa bancada, vou começar já mandando a primeira pergunta para você. A gente sabe que previsão orçamentária é um tema polêmico, desafiador tanto para síndico como para administradora. Então, a primeira pergunta, eu queria que você explicasse, na verdade, como que se faz, o que é uma previsão orçamentária e qual que é a importância dela para a saúde financeira de um condomínio. Bom, a previsão orçamentária é um planejamento referente aos gastos e recursos daquele condomínio, ou seja, as despesas e as receitas futuras daquele condomínio. É na previsão orçamentária que a gente consegue calcular quanto que vai ser utilizado financeiramente para manter aquele condomínio e quanto que ficará a cota condominial de cada unidade. De forma geral, uma previsão orçamentária, ela representa um planejamento aí anual de 12 meses, um período de 12 meses para manter aquele condomínio. Então, uma previsão orçamentária bem feita, um planejamento financeiro bem feito, ele é importante porque ele dá a segurança de que os recursos financeiros eles vão estar disponíveis para manter aquele condomínio, para manter as operações necessárias daquele condomínio. Então, é importante ter uma boa elaboração de uma previsão orçamentária justamente para a saúde financeira do condomínio. Então, ficou super claro. O Márcio, existe um momento certo para a realização e apresentação dessa previsão orçamentária para os moradores? E o síndico, ele é obrigado a fazer essa previsão orçamentária, apresentar em assembleia, ser aprovado pelos moradores? Conta para a gente qual é essa dinâmica em relação à previsão orçamentária. Bom, Sabrina, primeiro para a gente traduzir, previsão orçamentária, no popular, significa quanto vai custar o meu condomínio. Isso é previsão orçamentária. E aí eu vou começar aqui com uma provocação. Antes de te responder, eu vou fazer uma provocação. Quando a gente compra uma casa própria, um apartamento, como todos os clientes da CURI compram com muito sacrifício, com muito orgulho, é o maior bem que a gente tem na nossa vida, é nosso maior patrimônio, é onde a gente vai
ser feliz, onde a gente vai criar nossos filhos. Portanto, é a coisa material mais importante que a gente tem na vida. Mas, curiosamente, a gente não gosta de gastar dinheiro no lugar que a gente mora. Então, você fazendo uma comparação, quando as pessoas vão trocar de carro, as pessoas não estão nem aí se a parcela vai custar 100 a mais ou 200 a mais. Quando vão trocar de moto, as pessoas fazem e pronto. E falam, não, eu me viro para pagar. O que importa é eu andar com um carro novo, com a moto boa. Quando as pessoas saem para jantar fora, tem uma cerveja que custa 10 e uma cerveja que custa 15. Ele fala, eu vou tomar de 15 porque eu mereço. Aí ele toma, junto com a família, 10 cervejas de 15 reais. E fica feliz. Se ele vai viajar, ele fala, não, eu quero viajar para o melhor lugar, eu quero o melhor quarto. E as pessoas, independente se elas são ricas ou pobres, as pessoas querem sempre o melhor quando vão fazer as coisas. Mas quando a gente fala de condomínio, as pessoas querem economizar, 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 economizar. E justo na despesa de condomínio, justo na previsão orçamentária, é a hora que a pessoa reclama por conta de 10, 15, 20, 30 reais que vai fazer a diferença no lugar que ela mora. Vai fazer a diferença na segurança, na limpeza, na zeladoria, na manutenção, na conservação do patrimônio. Então o legal desse episódio de hoje é para a gente quebrar esse paradigma. A gente quebrar essa história de que condomínio só é bom quando ele é muito barato. Não. Previsão orçamentária ela é boa quando ela é equilibrada. Quando o valor que você paga é compatível com o patrimônio que você tem. Dizem que uma máxima no planejamento é isso, né? Previsão é uma coisa, precisão é outra. Precisão é quando você tem equilibrado a necessidade e o que está disponível para isso, né? Perfeito. E quando a gente compra um apartamento, quando a gente vai morar numa casa nova, a gente quer limpeza, quer segurança, quer boa manutenção, boa conservação, a gente quer bons funcionários, a gente quer tudo aquilo funcionando para o sonho não virar um pesadelo. Para o sonho virar, de fato, um sonho, um lar docilar, e tudo passa pela previsão orçamentária. Quando é a hora de fazer a previsão orçamentária? É quando o condomínio está perto de ser entregue. Logo que a obra está acabando e que sai o habite da prefeitura, dizendo que o prédio já está habitável, a CURI vai marcar o que a gente chama de AGI, que é uma Assembleia Geral de Instalação, de entrega do condomínio. Nessa Assembleia, a previsão orçamentária já tem que estar pronta. Ela é elaborada pela administradora do condomínio, pelo síndico, pela própria CURI que ajuda na elaboração, pensando em várias linhas. Uma linha só de manutenção, outra de conservação, outra de mão de obra, de segurança, de limpeza, todas as contas públicas de água, de luz, de gás, pensando naquela manutenção preventiva das bombas, portões, interfones, elevadores. Então, quando o prédio nasce, ele já nasce com uma previsão orçamentária. É um pontapé inicial. Essa previsão, Sabrina, ela sempre vale por 1 ano. Só que quando o prédio é novo, ninguém se conhece. Então a gente dá um pontapé inicial e nada impede que em 90 dias, em 120 dias, a gente faça uma revisão dessa previsão orçamentária. E o que a gente pensa na hora de elaborar a primeira previsão orçamentária? É o mínimo necessário para o condomínio funcionar bem. A gente não quer luxo, a gente não quer excesso de conforto, de comodidade, mas a gente quer que tudo que a lei manda esteja previsto e tudo que é o mínimo necessário para aquilo funcionar bem esteja lá previsto. E além da previsão orçamentária, que são aqueles gastos do dia a dia, que a gente chama de gastos ordinários, a gente já prevê uma coisa chamada fundo de reserva, que é um dinheirinho para guardar para fazer uma benfeitoria. A gente já prevê um fundo de manutenção, um fundo de segurança. A gente precisa fazer um enxoval para o condomínio, porque ele nasce cru. A gente precisa comprar carrinho de compra, trava para os carrinhos, papeleira, saboneteira. A gente precisa comprar quadro de avisos, quadro de chaves, protetor para os elevadores. Então a previsão orçamentária não é apenas e tão somente aquilo que você gasta todo mês. É aquilo que você prevê que ao longo do ano você vai precisar. Vou dar um exemplo prático. Manutenção dos extintores de incêndio. Você não faz todo mês, mas você pega a despesa que você vai ter no ano, divide por 12 e cobra um pouquinho por mês. E aí, ao longo do ano, você vai cobrando. Por isso que a previsão orçamentária ela é anual. Você pega a despesa do ano inteiro, divide por 12 e coloca ali os valores. Não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo,
Não dá para comparar, mas o prédio do meu cunhado não tem piscina. O prédio da minha sogra tem piscina. Lá é caro, lá é barato. Por que o meu é assim? Por que o meu é assado? Cada condomínio tem a sua realidade, baseada no número de apartamentos, na extensão das áreas comuns, nos equipamentos que estão disponíveis. Então, a previsão orçamentária, ela é uma arte. Não é simplesmente pegar e copiar do vizinho, copiar do outro prédio. Você tem que fazer ela completamente customizada. É algo que você faz específico para aquele condomínio. E quando é pontapé inicial, que a gente fala, porque é um prédio novo, é muito diferente para quem já mora em condomínio há 10 anos. Você pega os números do ano passado, aplica a inflação, reajuste, renegocia contratos e você chega numa nova previsão. No caso aqui da Cury nos prédios novos, não. A gente não tem média histórica. A gente tem que fazer nascer de forma equilibrada. Então é um trabalho muito sério, feito em apoio com a administradora, em apoio com o síndico, feito a 4 mãos para todo mundo cooperar um pouquinho com a sua experiência. E, para finalizar, previsão orçamentária não é algo que a gente faz goela abaixo. É algo que a gente faz explicando para as pessoas. Quanto que compõe nesse custo total, quanto que é de segurança, quanto que é de limpeza, quanto que é de manutenção, quanto que é de conservação. E no final das contas todo mundo entende que somando tudo, a gente chega no valor final do condomínio. Não tem nada difícil de entender, é sempre tudo muito fácil de compreender, a conta é fácil de fazer. Às vezes o apartamento maior paga um pouquinho mais, o apartamento menor paga um pouquinho menos, mas é muito simples de entender. E hoje as administradoras colocam a previsão orçamentária de uma forma tão clara e tão evidente que em tempo real você acompanha o previsto versus o realizado. No final de 30 dias você fala, caramba, essa previsão orçamentária foi cumprida à risca. E você consegue acompanhar dia a dia. Então, basta ter interesse de acompanhar. A previsão orçamentária é isso. E se você assistiu até aqui esse podcast, pode emitir seu certificado com a aula do Márcio, né, sobre previsão orçamentária. Foi ótimo, foi muito claro. E acho que uma palavra que fica disso é transparência, né? Isso dá segurança para os condôminos, para qualquer pessoa, de trabalhar com essa previsão tão transparente, disponível, faz com que as pessoas realmente tenham mais segurança ao investir na sua própria moradia, né? Acho que fica a palavra aí de transparência para as administradoras, síndicos, para a gente cada vez mais se dedicar a dar esta clareza para os condôminos, porque essa transparência gera segurança, né? Eu e a Kelly, quando a gente está ali nos finalmente vendo o valor da previsão orçamentária de um prédio novo, a gente olha um para o outro e fala assim, caramba, será que ficou caro? Será que eles vão gostar do valor? E o que é importante deixar muito claro para todo mundo para nós é uma alegria fazer uma previsão orçamentária que caiba no bolso das pessoas, mas a gente precisa ser responsável. A coisa mais fácil do mundo é falar assim, vamos fazer uma previsão bem baratinha, eles vão ficar felizes com a gente, só que daqui 3 meses eles vão xingar muito a gente. Porque eles vão falar, puxa, eles me enganaram, o condomínio começou custando 200, mas 200 não é possível, a gente precisa pagar 300. Eles vão falar, enganaram a gente. Então é melhor, você falou de transparência, transparência também dar a notícia logo de cara. Fala, olha, gente, vai custar tanto por causa disso, disso, disso. É o seu patrimônio. E sabe o que é mais incrível, Sabrina? Quando a gente explica para as pessoas entendem e agradecem. Fala, ainda bem que vocês estão fazendo desse jeito. Porque aí começa a contar a história. No prédio do meu cunhado, o condomínio era baratinho. Tem uma história triste de condomínio, né? O que eu acho relevante é a gente pensar até na forma com que a gente trata esse tema hoje. Hoje a gente fala de saúde financeira em condomínios. É uma evolução, porque a gestão condominial, ela tem se profissionalizado, dada a complexidade que é a administração de alguns empreendimentos que são quase bairros, cidades, dado o tamanho e a complexidade de administração de áreas comuns, equipamentos que são disponibilizados e a quantidade de famílias que estão vivendo naquele ambiente. Então, você acha que o Márcio falou um pouco, mas eu queria saber, assim, uma síntese da Kelly, né? Kelly, conta pra gente de forma sintética, qual que é a diferença de uma previsão orçamentária para um condomínio novo do condomínio que já existe, né? Do prédio que já está lá há 10, 15 anos? Olha, acho que a maior diferença e o maior desafio para elaborar uma previsão orçamentária de um condomínio novo que vai iniciar a sua vida agora
de um condomínio que já está em andamento aí há um bom tempo, é que a gente, como o Márcio falou, a gente não tem uma média histórica de gastos. Quando a gente vai fazer uma previsão orçamentária de um condomínio que já está em funcionamento há um bom período, é só olhar os gastos do ano anterior, né? A administradora recebe esses gastos, faz ali os índices de reajuste, de correção, de inflação, e aí propõe uma assembleia 5%, 10%, 20% de aumento, dependendo aí da necessidade do condomínio. Mas quando a gente entra com um condomínio novo, a gente não tem um registro histórico para a gente analisar. Então, como o Márcio disse, é um pontapé inicial. Então, a gente fica dependente da experiência da administradora junto com a construtora. Acho que vale, inclusive, esse acréscimo aí, né? Daí a diferença de você escolher também uma boa administradora que seja especializada em implantação de condomínio. Porque Exatamente. Também são fornecedores totalmente diferentes, né? Uma administradora que faz a gestão de condomínios já estabilizados, vamos dizer assim, para administradoras e parceiros que fazem a implantação de condomínio, né, Márcio? Exatamente. A administradora é o braço técnico da gestão do condomínio e ela que nos dá o suporte, né, para colher orçamentos, para fazer um mapa de cotações, para indicar o melhor fornecedor, e ela que vai ser crucial para chegar numa previsão orçamentária equilibrada. Ninguém quer pagar condomínio barato nem caro, a gente quer pagar um condomínio equilibrado. Mas, Kelly, a diferença também do condomínio antigo para o condomínio novo, olha que curioso. Condomínio antigo, eu faço muita assembleia de condomínio antigo. E aí a gente tem um ano que a gente paga todas as contas, não falta nem sobra dinheiro e o condomínio custa, sei lá, R$500. Aí no ano seguinte vem inflação, aumento de conta de água, aumento de conta de gás, de luz, dissídio dos funcionários, e a gente faz um malabarismo para aumentar 5%. E de 500 vai para 525. E a gente vai para uma assembleia. E a gente apanha, e logo alguém levanta e fala assim: esse condomínio está uma fortuna, 5% de aumento não dá. Aí você fala para a pessoa: olha, o que você recomenda que a gente faça? Ou que conta que a gente deixa de pagar? Aí o cara fala: isso eu não entendo, aí é com vocês. Aí você fala: pois é, a gente fez tudo que a gente podia para chegar no melhor valor possível. Aí essa pessoa fala: não, tudo bem, que as pessoas às vezes têm só um instinto de falar: tá muito caro. Essa é a dificuldade do condomínio antigo. Mas no condomínio novo, os prédios que a Cury entrega, qual que é a dificuldade? Os clientes confiarem de que o trabalho foi muito bem feito, de que a gente buscou a melhor previsão orçamentária possível. E que a gente não está para enganar ninguém, a gente não está para passar um condomínio maior do que as pessoas esperam, a gente está para passar o que é correto. E toda vez que a gente consegue explicar isso, e sempre os clientes entendem, o condomínio começa bem. É difícil, é uma operação grandiosa, mas quando a previsão orçamentária é encaixada do jeito que a gente faz, não sobra dinheiro, mas também não falta. Porque a gente sabe a dificuldade que é você comprar uma casa nova, receber a chave do seu apartamento, conta de água está atrasada, os funcionários reclamando porque não receberam em dia. Aí você fala: meu Deus do céu, para onde que eu vou morar? Que zona que é aqui? Que bagunça que é aqui? Então a previsão orçamentária também serve para organizar a vida das pessoas, para deixar uma vida tranquila. A diferença do prédio novo para o prédio velho é essa. No prédio velho, todo mundo reclama por reclamar. No prédio novo, é um voto de confiança. E eles têm que dar esse voto de confiança. Eu acho importante a gente falar também sobre esses parceiros, administradoras que a gente faz seleção para uma fase de implantação, né, que as empresas fazem na fase de implantação, que são empresas com know-how específico na implantação, até porque hoje muito se investe em tecnologia. Né? Tem muitos aplicativos. O que você disse, Márcio, sobre a disponibilização da previsão versus o que foi realizado. Então, isso hoje também é uma vantagem em relação ao que a gente tinha no passado, né? E você sabe que, pelo Código Civil, o dever do síndico é cumprir a previsão orçamentária. É uma das funções do síndico. A gente aprova a previsão orçamentária na Assembleia, o síndico não pode gastar mais, nem um centavo a mais. Então o legal é que a previsão orçamentária limita, ela é um teto de gastos. E hoje em dia, com toda a transparência, com todas as ferramentas, com todos os aplicativos, é muito fácil de fiscalizar o trabalho do síndico. E eu tenho uma grata surpresa com os síndicos hoje em dia, porque eles entenderam que eles não estão lá para inventar moda, eles estão lá para cumprir a previsão orçamentária.
Gestão profissional dos condomínios, né? O Kelly, falando dessa gestão profissional, obviamente, quando a gente fala de saúde financeira, não só pagar as contas em dia, mas estar preparado para eventuais necessidades também é uma questão importante. Então, fala um pouquinho para a gente sobre fundo de reserva. Sabrina, só aproveitar aqui o gancho do bate-papo aqui com o Márcio, a gente tem algumas dúvidas que são bem recorrentes no relacionamento quando a gente apresenta uma previsão orçamentária. E eu queria deixar esclarecido 2 pontos, que é sobre as contas de consumo. Nessa primeira previsão orçamentária, a gente não apresenta essas contas de consumo justamente porque a gente não tem como adivinhar quanto que vai vir essa conta, por exemplo, de energia e de água, né? O condomínio está iniciando agora, então isso depende muito aí do ritmo de ocupação deste condomínio e também dos hábitos dos próprios proprietários. Então, nessa previsão orçamentária inicial, a gente não apresenta o valor dessa conta de consumo. Então, a administradora recebe essa conta da concessionária e aí, então, faz esse rateio de acordo com cada unidade. E aproveitando que eu já trouxe o rateio para a gente discutir, como é que funciona num condomínio essa divisão de valores, né? Tudo é rateado por uma coisa chamada fração ideal. O que isso significa dizer? Que a cobrança é de acordo com a fração daquele apartamento. Então, apartamento um pouquinho menor paga um pouquinho menos e apartamentos maiores pagam um pouquinho mais. Então, não quer dizer que todas as unidades vão pagar o mesmo valor. Existe essa diferença justamente porque o valor é aplicado pela fração ideal do seu apartamento. Isso não muda, isso é uma lei, é uma obrigatoriedade em qualquer condomínio. Agora, falando de fundo de reserva... Ótimo falar sobre a fração ideal, né? Porque é uma questão que realmente sempre gera essa dúvida. Isso. E o cliente, é importante ele saber que essa fração ideal está descrita no registro do imóvel dele, né? Está descrito qual que é a fração e é através da proporcionalidade relacionada a essa fração que as despesas são rateadas, né? E isso está numa lei federal também, né? No Código Civil. E, Kelly, é curioso, porque às vezes a pessoa fala assim, bom, eu moro num apartamento maior, mas só mora uma pessoa na minha casa. No outro apartamento pequenininho moram 5 pessoas. Eles gastam muito mais que eu. Por que eu tenho que pagar mais? Porque é pela fração ideal. Fração ideal diz que é pela metragem do apartamento e pela projeção dessa metragem no terreno onde foi construído o condomínio. Então é um cálculo um pouco complicado de fazer, mas não é por cabeça. Tem muita gente que fala, por que não cobra condomínio por cabeça? Por que não cobra condomínio por apartamento? Porque está na lei que tem que ser fração ideal. Historicamente, sempre no seu condomínio vai ser apartamento menor pagando um tiquinho menos, apartamento maior pagando um pouquinho mais, pouco importa quantas pessoas moram lá. Por isso que é bacana, no futuro, quando os condomínios já chegam aí a 1 ano de vida, é bacana migrar para aquele método de medição individual das despesas de consumo que você bem falou. Porque aí você vai pagar água com base no que você usar. Você vai pagar o gás com base no que você usar. Aí sim você consegue economizar ou gastar mais se você for gastão. Mas na despesa de condomínio é sempre por fração ideal. Enquanto não tiver individualizado, vale a fração ideal como regra para rateio. Bom, agora conta pra gente sobre o fundo de reserva. Fundo de reserva. Bom, o fundo de reserva, ele é para garantir que o condomínio tenha um suporte financeiro para suas despesas operacionais ou, de repente, eventualmente, para alguma emergência financeira, né? Falando assim de forma simples, o fundo de reserva ele é uma poupança, né? Ele é um dinheirinho que a gente guarda ali todo mês para as despesas futuras do condomínio. Então, de repente, para uma melhoria, para uma benfeitoria, para a compra de algum item para o condomínio, para algum investimento, ou se eventualmente houver uma necessidade para uma reforma de uma área comum. Então, esse fundo de reserva, ele é de 5% a 10% geralmente sobre a cota condominial e ele é cobrado para todas as unidades, não muda, é uma lei também, é uma obrigatoriedade para qualquer condomínio. A diferença do fundo de reserva para um condomínio novo, para um condomínio que já está implantado há algum tempo, é que geralmente é muito comum no início, né, da implantação, nos primeiros 3 meses, nos primeiros 6 meses, utilizar esse fundo de reserva para comprar o enxoval que o Márcio mencionou lá na previsão orçamentária. O que é esse enxoval? São os materiais, são os itens para a operação inicial desse condomínio. Capa dos elevadores, carrinhos de compra, quadro de aviso, algum item para portaria, algum item
para os banheiros das áreas comuns. Então, nos primeiros meses, é muito comum utilizar esse valor do fundo de reserva para a compra do enxoval. Essa necessidade no momento inicial dessa vida em condomínio. Que é necessário, né? São materiais necessários para a operação do condomínio. E aí, finalizando a compra desses materiais, aí sim começa a guardar esse dinheirinho que fica no caixa aí para despesas futuras do condomínio. Constituir essa reserva, né? Kelly, duas coisas importantes sobre o fundo de reserva. Primeiro, ele serve também para uma emergência. Além de usar, como você disse, para uma benfeitoria, para uma melhoria, para comprar alguma coisa, ele também serve para uma emergência. O síndico tem que ter para onde se socorrer se acontecer um caso grave e, por exemplo, não tiver seguro que cubra essa ocorrência. E às vezes acontece, então tem que ter ali uma reservinha de dinheiro. E o segundo ponto importante sobre o fundo de reserva é que ele é um dinheiro sagrado. O síndico não pode mexer nesse dinheiro a hora que ele quiser. Para mexer nesse dinheiro, ou é uma emergência muito grave, ou ele precisa de autorização de assembleia. Ele vai lá na assembleia e fala: senhores, sabe aquele nosso dinheiro guardado? Eu preciso mexer nele para pagar isso, isso, isso. Tudo bem? Se as pessoas derem ok, aí ele usa. Senão, não. É um dinheiro sagrado, carimbado, que não pode mexer. Por exemplo, eu estou com as contas aqui um pouco apertadas, vou usar um pouquinho do fundo de reserva. Não. Precisa de autorização de assembleia e tem que ter um motivo justo. Senão o síndico responde depois por isso. Acho que isso é ótimo e dá mais segurança ainda. Então, mais uma vez, a transparência e as regras e as leis que regem a gestão condominial, dando essa segurança para os condôminos sobre a gestão financeira, né? A saúde financeira dos condomínios. Você sabe, Sabrina, que tem os especialistas, alguns amigos meus que são estudiosos, são craques em parte econômica, parte financeira dos condomínios. Eles falam que no mundo ideal, para conservação do patrimônio, como muitas vezes é em outros países, aqui a gente está melhorando, mas ainda tem bastante para melhorar. O ideal seria ter um fundo de reserva de 10% e um fundo de manutenção e conservação de mais 10%. A gente tem hoje, em média nos condomínios, 5% de fundo de reserva. O ideal era ter 10 mais 10. Um fundo de reserva para benfeitorias e para emergências e um fundo de manutenção só para cuidar da conservação do condomínio, para o patrimônio não perder o valor. Mas se aprovar 5 já é difícil, imagina 10 mais 10, né? Mas esse é o mundo ideal. Eu acho que a gente tem ainda muito que evoluir, né, nessa questão de gestão financeira, saúde financeira, culturalmente mesmo, né? A gente vem evoluindo a passos largos, na minha opinião, nessa conscientização e na profissionalização da gestão condominial. Então, eu acredito, eu olho para frente com uma visão otimista, né? Bem, eu também, e a gente tem aqui no Vida Melhor um espaço para desafiar as pessoas. Se você cuida tão bem da sua moto, do seu carro, se você faz questão de sempre comer a melhor comida, tomar a melhor cerveja, faça o mesmo com o seu patrimônio. Não hesite em pagar 5% a mais para ter o seu patrimônio bem conservado, que é o teu maior orgulho, a tua maior conquista da vida. É uma mudança mesmo. E a gente tem que incentivar essa mudança porque ela é boa. Eu acho que com isso você já deu uma primeira resposta para o que eu ia te perguntar agora. Que a gente falou aqui sobre tudo que tem que fazer para dar certo, mas qual é o erro mais comum que você vê na hora da elaboração de uma previsão orçamentária nessa sua caminhada aí de mais de 30 anos no mercado imobiliário? Olha, o erro mais clássico que eu vejo, são 2 erros, mas o erro mais clássico que eu vejo é quando as pessoas se esforçam para fazer um condomínio muito barato só para agradar num primeiro momento, só para ganhar aplauso num primeiro momento. Porque a pessoa sai da assembleia e fala: nossa, o meu condomínio é super barato, é o mais barato do bairro, o mais barato da região, nem estou acreditando. E a pessoa não percebe que é um tiro no pé de quem elaborou e de quem vai pagar, porque é castelo de areia. Vai passar 60 dias, 90 dias, todo mundo vai perceber que ali não tem valor algum. Não se sustenta, né? Não se sustenta. Então esse é o maior erro. É tentar agradar logo de cara para ter um condomínio baratinho, para arrancar aplauso. E depois, a duras penas, os moradores percebem que o condomínio tem que ser muito mais caro para fazer o mínimo. E aí já viu, né? Aí fala: tá vendo? A gente foi enganado. Então esse é o principal erro. E o segundo erro, esse é algo que a gente tem que tomar muito cuidado.
condomínio, ele toma serviços de terceiros para segurança, para limpeza, para administração, e aí a gente precisa escolher empresas sérias. Então tem muito gestor ainda de condomínios que, em busca do condomínio barato, contratam qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de empresa. E nesse caso, para condomínio, o barato sai caro. Eu posso listar tantos e tantos condomínios que economizaram num primeiro momento e depois ficaram com prejuízos milionários porque as empresas sumiram do mapa. Empresa de tudo que é ramo, de limpeza, de segurança, de zeladoria, de manutenção, de pintura. Outro dia, Sabrina, eu preciso contar essa história porque... Vontade. Experiência ajuda a gente a aprender, né? Eu participei de uma cotação num prédio para escolher uma empresa de pintura. E tinham 5 orçamentos que ficaram para a final. Desses 5 orçamentos, 4 eram muito similares. E o 5º orçamento era muito barato. E a gente tinha que ter descartado esse orçamento, porque não fazia sentido aquilo. Mas levou para a Assembleia os moradores ali que não entendem do assunto. Eles só têm boa vontade. Mas eles aprovaram o mais barato. Demos o sinal para a empresa, um sinal alto, ela começou a trabalhar, recebeu a 2ª parcela, a obra começou a ir mais ou menos. No final das contas, ela sumiu, largou a obra pela metade. E o condomínio teve um prejuízo gigantesco. E a gente falou, é tragédia anunciada. É a mesma coisa de previsão orçamentária, não tem milagre. É feijão com arroz, é mamão com açúcar, é aquilo que você precisa para pagar o mínimo para o prédio funcionar. Esse caso da pintura, os condomínios depois processaram a administradora, processaram a síndica. Eu lembro até hoje que a síndica falou, mas puxa, vocês que aprovaram. Vocês, moradores que aprovaram, mas ela, como gestora, ela tinha que ter pesquisado o portfólio da empresa, a capacidade financeira da empresa, qualidade dos produtos, se os funcionários eram registrados, enfim, é o papel do gestor fazer isso. Então não tem milagre. Economia porca para condomínio, ela volta e volta 2 vezes mais, dói no bolso depois. Então os 2 grandes erros numa previsão orçamentária. Buscar elaborar uma previsão orçamentária muito barata só para agradar num primeiro momento e depois tentar mexer na previsão orçamentária fazendo economia porca, que a gente chama, é um nome feio, mas esse é um nome que todo mundo entende. Não tem como dar certo. Nossa, ficou mais claro impossível, né? E, bom, eu gostaria de... Acho que esse tema, ele realmente renderia 2, 3 episódios, o que não é um problema, se a gente quiser fazer mais um episódio. E se você ficou com alguma dúvida ou quer mais algum esclarecimento, faça seus comentários nesse vídeo. Kelly e Márcio, esse podcast hoje realmente foi muito esclarecedor, trouxe informações valiosíssimas. Então eu abro espaço agora para as considerações finais de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Não sei se você quer deixar mais um recado depois desses 2 recados maravilhosos que você deixou aí sobre tanto para as construtoras quanto para os clientes e administradores, né? Acho que uma das coisas que durante esses anos todos em que a gente trabalha muito próximos, que eu aprendi é sobre a responsabilidade do síndico, né? É um papel que muitas das vezes as pessoas no passado tinham um papel muito empoderado, né? Mas esse síndico realmente, toda vez que você tem muita autoridade, autonomia, você também tem muita responsabilidade, e hoje a gente vê isso de forma muito contundente, né? Então, acho que foi muito valiosa a contribuição de vocês aqui hoje. Fiquem à vontade para as considerações finais de vocês. Eu vou falar então para depois a Kelly fechar com chave de ouro, mas eu vou fazer uma reflexão, nós vamos fazer juntos aqui. Se você mora num condomínio e você paga de cota ordinária R$300, significa dizer que você gasta R$10 por dia para andar de elevador, para ter porteiro controlando a sua entrada e a sua saída, para ter limpeza até a sua porta, para ter uma piscina bem cuidada, para ter uma área de lazer bem conservada, para morar num lugar digno, parte tributária, parte fiscal, parte financeira, tudo bem administrado, para ter um zelador para cuidar do seu patrimônio, para ter um jardineiro para cuidar do seu jardim, a R$10 por dia. Se você paga R$600 por mês, incluindo condomínio ordinário, mais fundo de reserva, mais as contas de consumo, estou chutando aqui os números, significa dizer que você gasta R$20 por dia para ter tudo isso que eu falei, mais água, luz e gás. 20 por dia.
10 por dia, 15 por dia. Às vezes você vai passar o dia num parque. Você gasta 100, 80, 120. Então faz essa reflexão de como no final das contas é barato morar na sua casa com toda essa estrutura, dividindo a despesa, a previsão orçamentária com os seus vizinhos. Como você tem toda uma estrutura, se você fosse pagar sozinho numa casa, claro, ninguém ia conseguir. Então faz essa conta, você vai falar, meu Deus, é barato. É isso. Que ótimo. Acho que para completar, para reforçar, é importante confiar no papel da administradora, né? Que a gente sempre apresenta uma administradora que tem expertise, tem o know-how de uma implantação, ela entende de que maneira deve funcionar esse início de operação e também considerar a eleição de um bom síndico, porque ele é o responsável ali de fazer esse acompanhamento, né? De fazer essa gestão e ver se está tudo conforme a própria administradora apresentou nessa previsão orçamentária. E para finalizar, só agradecer. Foi um prazer enorme dividir a mesa com vocês. Ter esse Márcio aqui, parceiro por tantos anos, a gente trabalha junto. E falar desse assunto que é de tanto interesse dos nossos clientes. E Kelly, a gente trabalha junto há tantos anos montando previsão orçamentária. Isso. E a gente tem que falar para todo mundo, a gente nunca teve nenhuma discussão sequer. Porque é um assunto duro, mas é um assunto que a gente trata com muito carinho, com muito respeito. Sabia disso, Sabrina? A gente nunca teve uma confusão, é tudo na paz, né? Que bom, que bom. É bom ver uma dupla de peso e muito harmônica, o que é difícil da gente ter durante muito tempo, né? E bom, com esse convite de mudança de perspectiva aí proposto pelos nossos convidados, eu agradeço a você por ter assistido até aqui mais um episódio e tenha você uma vida melhor em condomínio. Obrigada.